coisa que é importante é fazer conexões. Então vamos só fazer uma síntese, porque esta é a nossa última vez de falar coletivamente a todo o grupo. Daqui nós retornaremos ao hotel e amanhã partiremos para outras paragens, né? Então, resumindo, Paulo nasceu em Tarso. De Tarso ele é enviado a Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel. Aí entra a história de Jesus. Jesus é preso, é crucificado, é sepultado, ressuscita ao terceiro dia, começa a perseguição patrocinada pelo Sinédrio, e Saulo de Tarso é o agente dessa perseguição. Saulo de Tarso entra nas casas, nas sinagogas, prendem os crentes, dá o seu voto para matar os crentes, até que, indo para Damasco, na Síria, ele é convertido. Jesus se apresenta a ele de maneira gloriosa e não só o alcança para a salvação, mas o envia para os gentios. Então, após a conversão dele, ele começa a pregar em Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Dali ele vai para a Arábia, passa 3 anos, onde ele revê sua teologia, onde Jesus se manifesta a ele. Ali ele chega à conclusão inequívoca de que o Jesus a quem ele perseguia era o Messias, era o Cristo. Depois de 3 anos na Arábia, ele retorna a Damasco e agora, conforme Atos 9, 22, ele demonstra que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Ele é perseguido e então ele vai para Jerusalém. A igreja não o recebe, mas Barnabé o acolhe, o apresenta aos apóstolos, e então ele tem liberdade de falar livremente na igreja em Jerusalém. Os helenistas tomam a decisão de matá-lo, e ele é mandado embora da igreja. Ele não quer ir, mas precisa ir. Então os discípulos o levam até Cesareia Tarso, fica 10 anos no molho. Acontece o avivamento em Antioquia da Síria. Barnabé o apanha em Tarso, leva para a Síria, Antioquia da Síria. E ali, então, tem um chamado missionário. E ele parte para a primeira viagem missionária. Acompanha os 2 missionários, o João Marcos. Eles passam em Pafos, de Pafos vão para perto da Panfilha. Em perto da Panfilha, o Marcos volta para casa e os 2 missionários sobem as montanhas do Taurus, essa região montanhosa que nós estamos vendo. Mas eu quero chamar a atenção de um detalhe antes de entrar no discurso dele aqui. Está escrito lá em Gálatas capítulo 4, versículo 13 a 16, que agora Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, essa região aqui, por causa de uma enfermidade física. E isso é uma grande questão para os estudiosos, do que ele está falando. Que enfermidade física é essa? Talvez, não podemos afirmar com segurança absoluta, que essa enfermidade física ele contraiu no caminho, porque não consta que ele tenha saído de Antioquia da Síria doente, mas consta que ele chegou aqui doente. Possivelmente ele contrai essa doença no caminho e muito provavelmente em perto da Panfilha, onde João Marcos foi embora, porque era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária. E provavelmente Paulo pega uma malária. Era uma enfermidade física que lhe trouxe dores terríveis. E segundo alguns estudiosos, ele contraiu uma malária que dava dor de cabeça tão alucinante que afetava a visão. E parece-nos, conforme Gálatas 4, que o problema dele de enfermidade física era um problema na visão. A ponto dos Gálatas, se possível fosse, arrancar os próprios olhos para dá-los a Paulo. Talvez por isso Paulo precisasse de um amanuense, um secretário, para escrever suas cartas. E então, quando ele assinava as cartas, vede com que grandes letras eu vos escrevo. Bom, então, talvez o espinho na carne que ele menciona em 2 Coríntios 12, 7, seja esse o problema da enfermidade física da visão. Bom, dito isto, eu gostaria de ir lendo e comentando com vocês a chegada dele
nesse primeiro local, que é aqui, Antioquia da Pisídia. Né? Eu não vou dar o dado histórico, porque vocês já ouviram do nosso guia. Então, vamos ao texto bíblico. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Então, aqui havia uma sinagoga, no sábado eles vieram à sinagoga, e eles chegam à sinagoga e se assentam. E o que acontece na sinagoga? Depois da leitura da lei dos profetas. Então, não é ele que está lendo, não é Barnabé que está lendo, a leitura da lei, a leitura dos profetas, ou seja, leitura no Pentateuco, leitura nos profetas. Então, diz o texto que eles se assentam. E então, vejam vocês o que vai acontecer. Vejam vocês o que vai acontecer. Depois da leitura dos profetas, os chefes da sinagoga, era mais de um chefe, mandaram dizer-lhes: irmãos, se tens alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Era uma liturgia mais informal, feita a leitura, eles são visitantes, certamente eles devem ser apresentados como missionários. Então os líderes da sinagoga, os chefes da sinagoga perguntam para eles: vocês têm alguma coisa para dizer para nós, para trazer alguma exortação? Nesse momento Paulo se levanta, fazendo com um sinal de mão para se silenciarem, e se dirige a eles assim: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Ou seja, quem que estava aqui? Judeus e gentios prosélitos. O que eram os prosélitos? Eram os gentios convertidos ao judaísmo, que vinham frequentemente à sinagoga para ouvir a leitura da lei e dos profetas. E ele se dirige assim: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais. Então ele começa o discurso dele contando a história da redenção a partir dos pais, a partir de Abraão. E ele prossegue: esse Deus dos nossos pais exaltou esse povo durante a peregrinação na terra no Egito, de onde tirou com um braço forte e poderoso. Ele conta a ida do povo para o Egito, ele conta a saída do povo do Egito, o êxodo com um braço poderoso. E aí ele vai prosseguindo: e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Ele narra que esse povo que caminha no deserto é um povo rebelde, que se recalcitra contra a palavra de Deus, com maus costumes. E ele prossegue e diz assim: e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Então, ele narra a escolha de Abraão, a ida para o Egito com 70 pessoas, a saída do Egito com 2 milhões de pessoas, os 40 anos caminhando no deserto, como Deus deu essa terra, tirando os 7 povos daquela terra para entregar esse povo a Abraão. Se você ler Gênesis 15, lá está escrito, 400 anos antes do povo descer ao Egito, com Abraão, que Deus não deu a terra na época de Abraão, porque a medida desse povo ainda não tinha alcançado o transbordamento do desgosto de Deus com aquelas nações pagãs, idólatras. Quando chegou a hora, Deus diz: tira esse povo e introduz o seu povo lá. E aí ele prossegue na leitura dizendo o seguinte: vencido cerca de 450 anos, depois disso Deus deu-lhes juízes. São 330 anos os juízes. Até o profeta Samuel, ou seja, Samuel foi o último profeta. E aí então o povo pede um rei a Deus, e Deus depara Saul, da tribo de Benjamim, e ele reina 40 anos. E tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi. Agora ele vai enfatizar Davi. Por que Davi? Porque Davi foi o homem, diz o texto, segundo o coração de Deus. É o único lugar na Bíblia que Davi nos é apresentado como um homem segundo o coração de Deus, segundo o relato de Lucas, capítulo 13, verso 22. O homem que fará toda a minha vontade. Por que ele está mencionando Davi? Para mostrar uma coisa que é o principal da mensagem: da descendência deste, conforme promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então, o que Paulo fazia na sinagoga? Via de regra, ele trazia a história da redenção, começando desde os patriarcas, indo para o Egito, saindo do Egito, peregrinando no deserto, a posse da terra, os juízes, os reis, para mostrar uma coisa: Deus havia feito uma promessa a Davi, está lá em 2 Samuel capítulo 7, que da descendência dele nunca faltaria alguém para o trono,
É claro que ele não está falando apenas da descendência de Davi em sangue só. Ele está falando que o Messias viria, e esse é o rei que não vai ser apiado do trono. Este é o rei que tem um reino eterno. É filho de Davi, da descendência de Davi. E então ele apresenta Jesus. Mas antes de apresentar Jesus, ele apresenta o precursor de Jesus, verso 24. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele. Pregado o quê? Batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia, não sou quem supondes. Ou seja, todo o povo, está lá em Lucas 3, todo o povo entendia uma coisa, que o Messias era João Batista. Ou seja, se fosse uma eleição, 100% dos votos para entrar na urna, para candidato a Messias, foram dados a João Batista. E João Batista, então, afirma para esse povo o seguinte, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. E agora vem a aplicação dele. Irmãos, descendência de Abraão, falando aos judeus, e vós outros que temeis a Deus, falando aos gentios. A nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Olha que Paulo conta a história e aplica a mensagem da salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo a Jesus, nem os ensinos dos profetas que eles leem todos os sábados, quando condenaram cumprir as profecias. Duas coisas importantes aqui. Tem gente que escuta e não conhece. É isso que ele está dizendo. Não conhecendo Jesus. Você conhece gente assim? Frequenta a igreja há décadas. Domingo após domingo. Entra no ouvido, sai no outro, ele não entende nada. Ele não compreende nada. Assim eram os judeus. Eles ouviram, mas não entenderam. Não conheceram Jesus, nem o ensino dos profetas. Porque se conhecessem o ensino dos profetas, que eles liam todo sábado na sinagoga, teriam crido em Jesus. E ele prossegue. Quando condenaram, isso que é curioso, quando condenaram Jesus, eles estavam fazendo o quê? Apenas cumprindo as Escrituras. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram num túmulo. Ou seja, eles achavam que estavam fazendo o certo, eliminando Jesus, e nada mais eles estavam fazendo, senão cumprir as Escrituras acerca do que haveria de acontecer a Jesus. Ou seja, o homem pensa que ele está no controle, mas quem está no controle é Deus. É a vontade de Deus que prevalece. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram num túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto por muitos, porque subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Ou seja, aquelas pessoas lá da Galileia, as mulheres da Galileia, os discípulos que eram da Galileia, viram-no ressuscitado até que ele subiu aos céus. Agora notem vocês, nós vos anunciamos agora o evangelho da promessa feita aos nossos pais. O que é que Paulo está dizendo? Que o Velho Testamento e o Novo Testamento não estão em oposição, eles estão se complementando. O evangelho que Paulo anuncia é o evangelho pré-anunciado aos pais. Nós os anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo 2. E aí vai começar a citar os Salmos. E aí ele vai dizer o seguinte, que os Salmos de Davi que ele está citando não é uma referência a Davi. Quando está escrito assim, porque não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. O corpo dele apodreceu na sepultura. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. E aí aplica o sermão dele. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, perdão de pecados, por intermédio deste. Então, aqui Paulo está dizendo o seguinte, salvação que vocês esperam, salvação que vocês aguardam, salvação que foi anunciada desde os patriarcas, agora está se cumprindo. A remissão de pecados é por meio de Jesus. E é por meio dele
todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Esse é maravilhoso, porque eles achavam que podia ser pela lei de Moisés, mas a lei de Moisés, embora boa, perfeita, santa, justa e espiritual, não podia salvá-los. Não porque havia erro na lei. O problema é que a lei exigia perfeição total e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquilo que a lei não pode fazer, Paulo está dizendo, é Jesus quem faz, é Jesus quem é o Salvador. Então ele diz assim, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas, vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não querereis se alguém vou lá contar. Ou seja, cuidado para que vocês agora, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz do Evangelho, vocês rejeitem a única oferta de salvação. Agora notem aqui. Ao saírem eles, terminou a reunião da sinagoga, os chefes da sinagoga, os membros da sinagoga, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Ou seja, o que Paulo está contando? A história da redenção. O que Paulo está contando? A história do povo de Deus. Qual é a história do povo de Deus? Vindo lá dos patriarcas, culminando na pessoa de Jesus. E esse Jesus é o Salvador. É por meio dele que você é justificado pela fé. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Ou seja, quantas pessoas seguiram Paulo e Barnabé? Isso significa receberam a Cristo, creram em Cristo. Muitos. Muitos quem? Judeus e prosélitos. Ou seja, muitos judeus e gentios começam a seguir a Paulo e Barnabé, crendo no Senhor Jesus, crendo na mensagem que eles pregaram. Falando-lhes, os persuadiram a perseverarem na graça. Portanto, já eram pessoas convertidas que agora precisam permanecer na graça. Agora, preste atenção para concluir a fala. No sábado seguinte, que rogaram para que eles repetissem a história, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E nós chamamos de um reavivamento. Um reavivamento. Quase toda a cidade. E se vocês perceberam, a cidade não era tão pequena. Para ouvir a palavra de Deus. Agora veja o entretanto, o porém, o todavia, a conjunção adversativa. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, conduziam a Paulo, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos que vos julgais indignos da vida eterna, eis aí nos volvemos para os gentios. E Paulo então sacode o pó dos pés e diz, agora nós vamos para os gentios. Vocês não querem? Então, fiquem com vocês a situação, porque nós vamos nos endereçar aos gentios. E daqui então diz o texto que acontece algo impressionante. Vejam vocês, o que vai acontecer. O texto diz que os gentios ouvindo isto, já que Paulo ia para os gentios ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, crendo todos que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Um grande avivamento. Um grande avivamento. Diríamos nós, um sucesso da obra missionária. Agora, o que vai acontecer diante do sucesso das conversões, e muitas conversões em toda a região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas da alta posição. Portanto, tinha muita gente rica aqui. E eles instigaram os homens, instigaram as mulheres de alta posição. E os principais da cidade, ou seja, a liderança da cidade. E levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de seu território. Quando Paulo é expulso com Barnabé da cidade, ele sacode a poeira dos pés, e diz o texto, eles então partiram para Icônio. E está escrito no verso 52, para encerrar, os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Que discípulos? Os discípulos convertidos na cidade de Antioquia. Os discípulos convertidos neste lugar se alegravam, se regozijavam e se alegravam e transbordavam de alegria e transbordavam do Espírito Santo. Aqui começa então a primeira viagem missionária de Paulo na região da Galácia. Pafos, perto da Panfilha, sobe aqui para as montanhas do Taurus
E aqui começa a viagem dele nessa região da Galácia, com grande sucesso missionário, com muitas conversões e, ao mesmo tempo, com severa perseguição. Daqui eles partem para Icônio, de Icônio para Listra, de Listra para Derbe, de Derbe retornam a Antioquia e encerra-se assim a primeira viagem missionária de Paulo. Que privilégio você e eu estamos tendo de percorrer essa mesma geografia, de olhar estas mesmas cenas da geografia, da topografia e ver o que Deus fez. Agora, lição para nós. Nesta região, você não tem hoje 1% de cristãos. Em algum momento, houve uma falha. Em algum momento, o bastão não foi passado para outra geração. Esse risco é possível acontecer ainda hoje, e é o que você vê na Europa hoje. Um país, um continente cristão, que levou a obra missionária para o mundo todo, hoje é um continente pós-cristão. O que você vê hoje, na América, as grandes denominações históricas perdendo membros a cada ano. Esse risco pode acontecer também no Brasil. A fé é transmitida em casa. Se os pais falharem em passar o bastão da fé para os seus filhos, corremos o risco de, no futuro, visitarmos ruínas, pedras, lembrança de uma igreja que um dia foi uma igreja forte. Então, que caia a ficha para cada um de nós, que nos apercebamos disso, para que não falhemos no nosso compromisso de levar a palavra de Deus mormente para dentro da nossa casa, instruindo os nossos filhos a conhecerem a Deus e a caminharem na palavra de Deus. Muito obrigado, irmãos, por estarmos juntos nesses dias. E aqui, sendo o primeiro local, é o nosso último encontro de reunião aqui.